Mas como que surgiu a ideia de você escrever esse artigo sobre justiça social? Porque, convenhamos, não é um tema comercial. Não é um tema comercial. Você não vai ganhar dinheiro com isso, não. né? Não, mas aí é um tema social, né? Acho que a gente não pode... como nós, advogados, né? A gente consegue trabalhar, né? Lógico, no Ministério Privado é a respeito de dinheiro. O boleto tem que ser pago, né? Mas às vezes... Os boletos sempre vencem, né? Mas às vezes você tem a possibilidade de fazer alguma coisa pro bono, né? E aí vem essa questão aí, que é uma questão que... Eu acredito muito que a advocacia, em geral, ela tem que devolver para a sociedade alguma coisa, né? Sim, e eu acho que isso daí tá bem ligado com o fato de, tanto você quanto eu, nós estudamos muito difusos, né? E coletivos, sim, né? Nossa, tem a ver com isso, não tem? Tem a ver, opa, com certeza. Põe aqui, eu? Pode pôr aí, Durval. Que aí eu faço a chamada. Vamos tudo. É bom que você fica mais concentrado. Gera uma concentração. Olha lá, tá te ouvindo? Tô ouvindo bem. Você fica à vontade, senta à vontade, não precisa... Como é que faz para diminuir um pouco aqui? Não diminui. Não diminui, eu não tenho cabelo. Não diminui, mas pode passar, não tem problema. Não, tá bom. Tá bom assim. Pronto. Tá lindo, bonitão, tá lindo, meu amigo. Parecendo, as suas parecendo Ultraman. Muito bem, isso está sendo gravado, hein? Isso aí, vamos bastidores do mundo. Bastidores, Muito bem, então vamos lá? Bora lá. Quanto tempo ali só para... tem que ligar o cronômetro, por favor. Mas me fala aí que eu vou diminuindo. Uns 45 minutos, mais ou menos. Uma hora. A gente dosa aqui, né? Vamos lá. É ad notário, né? Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui em mais um episódio do meu, do seu, do nosso Adnocast, o podcast da Adnotari. Sim, que você assiste neste nosso canal do YouTube da Adnotari. E é claro que eu sempre faço aquele super recado para você. Não é associado, não é associada ainda? Tá pensando o quê? Corre lá, enquanto você está assistindo aqui, entra lá em www.adnotari.org.br e faça já a sua associação. A anuidade é baratíssima frente a todos os benefícios que você tem. Conteúdo exclusivo para associados, reuniões temáticas dos núcleos que nós temos, vários núcleos sedimentados no ramo do direito imobiliário, notarial e registral, para você ter uma advocacia mais assertiva, com certeza. Fora o nosso grupo do WhatsApp, que é uma família ajudando, ninguém larga a mão de ninguém, com várias dicas, sugestões, discussões, auxílios práticos para você ter realmente mais sucesso, com certeza. Então, entre lá em www.adnotari.org.br e faça já a sua associação. E já aproveita também lá no Instagram. Siga-nos no Instagram, @adnotari, que você vai ter também muito conteúdo. Toda terça-feira, 8h30 da manhã, tem o Papo Acadêmico com o grande Marcos Vinícius Kikunaga. Bom, e olha só, hoje eu tô muito feliz hoje, de verdade, muito feliz mesmo, porque eu consegui, sim, depois de alguns adiamentos aí, porque o cara é complicado aí na agenda, né, Durval? Obrigado porque você tá aqui, meu amigo, obrigado mesmo. Obrigado a vocês pelo convite, muito obrigado, Jorge, obrigado, Adnotari. Um prazer, uma honra estar aqui com vocês, né? Agora a agenda ficou mais apertada, porque eu tô vovô agora, né? Sou vovô agora, né? Como que é essa experiência, meu? É espetacular, viu? Tem certas coisas na vida que você tem que viver, você não pode conceitualizar, né? Casamento, você não consegue conceituar casamento, tem que viver um casamento. Neto, você não consegue, vou conceituar um neto, se você nunca teve, impossível. Pode ler, pode verificar. E aí você tem que ter experiência, filho, né? Você pode ser o maior escritor do mundo de filhos, você tem que ter o filho para você realmente saber o cenário efetivo, a realidade. E ser vô é tudo de bom, né? Eu passo um dia longe dele e já tô morrendo de saudade, né? A vivência é tudo, né, mano? A vivência Parabéns. Obrigado. Bom, eu vou falar o teu currículo aqui, mas depois eu vou explorar outros campos, porque o Durval é uma pessoa maravilhosa. Dr. Durval Salge Júnior. Eu falava Salgue, Salge, qual que é
O que é o certo, meu? O italiano. Então, o italiano é salce. Salce. Que é com C de casa, né? Então, se você for até a minha família na Itália, é salce. Né? Só que você imagina, né, uma pessoa analfabeta, um italiano, ele vai até um cartório, né, numa cidade do interior e fala, como é que se chama seu filho? Ah, meu filho chama Salti. Aí o cartorário, Salti, que parece mais com Salti, né? Então ele põe Salge com G. Então transforma um sobrenome italiano Salti com C e põe um G e vira alemão, porque Salge é alemão. O pró-reitor da Universidade de Bonn é Salge. Maravilha. Tanto é que o primeiro livro que eu escrevi, a Biblioteca Central de Berlim comprou um livro meu e tem lá. Porque eles viram Salge, falavam, algum alemão brasileiro escrevendo, né? Vai ver um italiano com sobrenome errado. Né? Então, mas virou Salge. Né? Então, eu tenho dupla cidadania italiana, sim, mas com sobrenome alemão. Que maravilha, é engraçado. Muito. Então estamos diante de um cidadão italiano aqui, um poliglota. Eu lembro quando você estava indo para a Itália para fazer a sua dupla cidadania, sim, né? Foi muito bacana. Quantos anos que a gente se conhece, hein, Durval? Eu acho que tem uns 20 anos, né? Por aí, né? Uns 20 anos. Nós partilhamos muitas aulas no Legale. Foi. Nossa, pós-graduação. Fora do Legale também, né? Em congressos, né? Muita palestras, né? Embates. Verdade. É uma estrada muito bonita, né? Muito. Tenho muito orgulho, cara. Muita felicidade. Por isso que eu tô muito feliz que você tá aqui. Ó, eu vou fazer aquele currículo que você me mandou, porque é o formal. Advogado, mestre em direitos difusos e coletivos, especialista em tecnologia educacional, coordenador e professor da pós-graduação do Legale, direito imobiliário lá, né? Sim, né? 4 pós agora. 4 pós? Quais são? Que eu coordeno. Pô. Eu coordeno direito imobiliário, contratos imobiliários, regularização imobiliária e agora eu vou lançar direito ambiental aplicado ao agronegócio. Caraca! Aproveitando essa veia minha de mestre em ambiental. E fora os cursos que você tem de extensão, o teu curso de locação é maravilhoso, hein? Aí é um sucesso, graças a Deus. Saio de uma ESA, entre em outro, saio de uma ESA, entre em outro. Os próximos agora é ESA Tatuapé e ESA Osasco, não é? Mas eu já tenho alguns convites de outras escolas superiores da advocacia. Eu já fiz o convite lá na ESA Vila Prudente, você vai estar lá, com certeza. Com certeza nós faremos. E fora quando você faz os seus cursos também por você mesmo, né? Você também acaba fazendo um treinamento mais direcionado. E online, isso, alguns temas bem específicos e tal, sempre aliando a teoria à prática. Mentoria também, isso, perfeito. Maravilha. Palestrante da OAB, membro do Instituto dos Juristas Cristãos do Brasil, advogado laureado pela OAB e homenageado também pela Câmara Municipal de São Paulo. Aliás, Durval, a tua história de vida, para mim, é uma história de vida maravilhosa, porque quase que nós perdemos um jurista incrível para a igreja. É isso mesmo, Durval? Eu fazia... À época, eu era estudante da Escola Diaconal São José, né? E é uma escola, né, que formava diáconos e padres, né, padres diocesanos. Né? Então eu cheguei a fazer um período lá, né, todo a propedêutica, né, a parte inicial, e depois mais alguns anos, né, no sentido de fazer essa caminhada sacerdotal, né, mas aí eu acabei abandonando, né, por vários aspectos, mas eu continuo mesmo religioso católico de dantes, né, mas foi uma coisa assim, eu realmente deixei, né, vamos dizer assim, essa vocação, né, de religioso para ser um vocacionado do direito. Pô, olha, então ganhamos nós do ramo do direito, mas é bom que você tem sempre a tua religiosidade, e isso daí sempre foi muito marcante, né? Eu acho que a tua presença de espírito nas aulas, mesmo no bate-papo que a gente sempre teve nos congressos, nas salas de professores e tal, você sempre demonstrou um equilíbrio, um conhecimento e uma espiritualidade mesmo ímpar. Você é uma pessoa, acho que não tem quem não goste de você, Durval. Que é isso, né, Capobianco? Não tem quem não goste do Durval. O cara é maravilhoso. É uma história, né? Esses dias eu estava comentando com a minha esposa, eu não vou dizer o nome aqui, mas
Né? Eu estava sentado lá na sala dos professores e vi um jovenzinho ainda fazendo especialização, né? E falou, professor, eu vou começar agora, né? Você tem algumas dicas aí, o que você acha, né? E tal. Eu falei, não, assim, assado, né? Conversamos bastante e hoje ele é ministro do TSE. Né? Então você imagina o tanto tempo que eu estou nessa estrada, né, Jorge? Tem até um filho meu que esses dias me perguntou, ele falou, pai, eu preciso te perguntar uma coisa. Eu falei, fala, filho. Ele falou, pai, o que é Banespa? Você fala sempre Banespa. Banespa é o quê? É um lugar? Eu falei, não, olha, aí eu pensei e falei, puxa, é uma geração que já esqueceu o Banespa. Não sabe, né? Você vê como é que são as coisas, o Banespa, Banco do Estado de São Paulo, né, tão notório, eu fui advogado do banco, concursado, né, e hoje essa geração, é óbvio, eles não precisam de lembrar tudo, né, mas você vê como as coisas são esquecidas no passado, né, Jorge? Verdade. As novas gerações, elas não conseguem assimilar tudo, né, então eu tive que explicar para ele o que era o Banespa, ele falou, agora eu entendi, mas também nunca mais perguntou nada, ele entendeu e passou. Era curiosidade para saber, só para entender do que você estava falando. Era? Se era negócio de pôr no macarrão instantâneo ou se era um banco? Vai ver que ele falou, algum app, algum aplicativo aí que eu não conheço? Esse ano eu estou fazendo 25 anos de mestrado. 25 anos de mestrado. Você vê, uma coisa incrível. Então, assim, tudo que eu falo, né, é assim... Vou até contar uma boa aqui, posso? Por lá, ontem eu fiz uma audiência aqui em São Paulo, Jorge, fazia 3 anos e 8 meses que eu não fazia uma audiência com um advogado mais velho do que eu. Caramba! E ontem eu fiz. Eu tenho 61, esse advogado tinha 67. Então você veja hoje que demorou 3 anos e 8 meses para que eu fizesse uma audiência, seja online, seja presencial, com um advogado mais velho que eu. Lembrando que eu faço uma média aí, vamos dizer assim, de algumas dezenas de audiências por mês, né? Então, quer dizer, não é uma coisa que eu faço agora, outra daqui a... Não, e nesse período todo, 3 anos e 8 meses, eu fui agora, ontem, fazer uma audiência com um advogado mais velho que eu. Aí eu pergunto, onde estão esses advogados mais velhos, né? Aposentaram, estão online, não é? Porque nós não nos encontramos mais nos fóruns, advogados da terceira idade. E assim, Durval, eu acho que você, com toda a tua experiência, você também tem uma presença digital interessante, você também se adequou, né? Você busca também estar lá no Instagram, tá fazendo coisas, gerando conteúdo, isso é bacana também. Bacana. Não como eu gostaria, sabe, Jorge? Eu acho que eu deveria ter um pouco mais de cuidado com a rede. Só que ainda, né, essa área da minha vida, ela concorre com a advocacia. E a advocacia prepondera, né? Então, ela está paralelo, mas ela está paralelo em degraus inferiores à minha profissão principal, que é advogado, né? No direito mesmo, na advocacia, que eu tiro o meu sustento para a família. Né? Então mas eu não abandono, eu acho que é um lugar espetacular. Eu acho que nós que somos professores, nós temos que ter acesso a todas as mídias, porque ser um professor, né, e não propagar a sua experiência, o conteúdo que você tem, é egoísmo, né, educacional. Não é nem ser professor, né? Porque justamente. A gente se coloca nessa posição para... E o legal é que a gente democratiza o conhecimento e a internet hoje, principalmente a pandemia, revolucionou muita coisa, né? Ensino online, isso, aquilo, espetacular. Tal. Tá muito mais fácil de atingir as pessoas, né? De ser consumido enquanto conteúdo, né? Sim, e esse é uma coisa muito importante, porque você passa a ter alunos de todas as partes do mundo. Verdade. Não antes nós éramos professores regionais, setorizados. Hoje nós somos professores nacionais. Quando você abre um curso de pós-graduação, como eu tenho, que eu coordeno como advisor lá no Legale, eu abro a minha imagem e o meu curso com todo o meu hall de professores para o Brasil inteiro, que está o mundo. Sim. Então, às vezes, você está na Argentina passeando e a pessoa fala, professor Durval, você fala, poxa, olha, eu sou lá de Santa Catarina, né? O outro também me encontrou, eu sou lá do Mato Grosso, eu sou de Pernambuco. Então, quer dizer, isso é muito gratificante, né, Jorge? Você perceber que a sua mensagem como professor, né, chega hoje a lugares que antes, na aula presencial, não chegavam. Você só tinha expoência nacional porque a gente escreve, né? Mas, tirando isso daí, você não tinha. Agora, hoje não. Hoje você tem essa possibilidade
de penetração capilar que tem internet e que nós não tínhamos. Mas eu acho que uma coisa que é bom, claro, essa amplitude toda que a internet nos traz, só que a forma com que as pessoas consomem conteúdo é complicada porque cada vez mais se interessam por conteúdos mais curtos e, claro, e no direito, tudo que é curto no conteúdo é superficial, porque é tudo complexo, né, Durval? Então, Sim. é complicado. Pô, eu tenho uma dificuldade muitas vezes de falar assim, bom, eu preciso fazer um Reels de 1 minuto e meio. Pô, colocar em 90 segundos uma coisa que é complexa é complicada. E aí você faz vídeos de 40, 50 minutos, às vezes agrega pouco porque a audiência acaba não indo, né? Também tem esse viés. Tem, esse é um dom. Eu não sei se você vai se lembrar, Jorge, quando nós dávamos aula, uns 20 anos atrás, nós tínhamos os professores que eram professores da OAB, né? E até hoje são. E assim, é um dom que Deus deu. O cara vai falar sobre teoria geral do direito civil, né? Obrigações e contratos em 1 hora. Quer dizer, ele pega 3 anos do direito para falar em 1 hora. Ele tem que ter um dom de assertividade, de objetividade, sim, de capacidade de concentração de conteúdo muito grande. Eu comecei dando aula para a UAB por muitos anos, então, até agora eu dou aula. E eu fugia da UAB, né, justamente porque é uma aula muito acelerada, né? Não tinha a profundidade não que você tinha, na pós é bem diferente. E eu, particularmente falando, eu não tinha. Aí você, né, você com o passar do tempo, você tem que observar que esse é um dom que você, se você não tem, você precisa de buscar. Porque hoje, realmente, né, depois que as redes sociais, né, inventaram essa questão dos vídeos de 1 minuto, a pessoa está tão acostumada com isso daí que quando você pega, você vai achar lá um vídeo sobre como trocar essa xícara. Qualquer coisa que o cara comece, olha, bom dia, nós gostaríamos de dizer que nós estamos muito satisfeitos, você já jogou para cima. Você já quer que o cara fale, trocar essa xícara é assim, pá, o cara nem se apresenta. Esse vai fazer sucesso. Porque se o cara fazer qualquer introdução de 14 segundos, esse vídeo já foi. Sim. A retenção, que é 3 primeiros segundos, né, Capobianco? Tem isso daí, não tem? É uma coisa, assim, incrível, né? Se você não retém a audiência nos 3 primeiros segundos, nos primeiros lá, o cara vai embora. Você até pode ser um conteúdo fantástico, mas você já jogou fora. E depois você não acha mais, Jorge. Sim. Porque a rede, ela tem isso, né? O algoritmo joga fora aquilo que você não prestou atenção. Não acha mais, não acha mais. Aí cai as besteiras, né? Que você ficou retido lá. Sim, ficou. É uma coisa incrível. Então, mas eu acho que na contramão disso, Durval, tem também as pessoas, e eu acho que no ramo do direito isso é relevantíssimo, que buscam conteúdos sérios mais profundos, né? E isso vai ser um diferenciador. Então, você, a gente gera conteúdo, né, na internet e, sinceramente, eu espero que venha a pessoa que queira assimilar o conteúdo na profundidade que eu quero passar. Sim, sim. Né? E não naquela singeleza dos segundos que a gente tem que resumir, adensar tudo, né? Eu acho que é um pêndulo, né? Eu escrevi há uns 15 anos atrás uma pequena obra sobre mandado de segurança, né? Que eu sempre me atraiu o mandado de segurança como instituto, eu gosto muito dele. E numa das passagens desse artigo, Jorge, eu falo sobre o movimento pendular, né? Que é um pêndulo. Então, nós estamos todos num barco viking. Então, nós estamos indo agora para toda a parte da internet, para o consumismo imediato e tal, esse barco viking está subindo lá. Mas ele não vai eternamente, ele vai voltar. Entendeu? Então esse movimento pendular, eu acho que vai bem de encontro ao que você está dizendo, né? Há uma possibilidade de nós termos no futuro alguém que em algum momento vai falar, não, agora eu quero um conteúdo mais denso, detalhista, não é mais... porque eu tenho um caso aqui no escritório, a informação ela é rápida, mas ela não é adequada. Então eu preciso de uma informação mais longa e mais adequada ao que eu preciso aqui, né? Então eu acho que talvez esse movimento pendular é uma coisa interessante. E isso afetou também a questão dos livros, né? Sim, sim. Você vê que hoje, por exemplo, nós trabalhamos muito mais em artigos, né? Do que obras coletivas. Sim, obras coletivas. Porque os grandes tratados, os tratadistas ficaram no passado, né? Então, hoje, com muito desprazer, a gente percebe
que os novos acadêmicos de direito, eles não conhecem os grandes tratadistas. Por quê? Porque eles vieram já para um universo de coisas imediatas. Então ele vai procurar um tema na internet lá, como exceção de contrato não cumprido. Então ele chama isso daí e vem aquelas informações primeiras ali, é o que ele vai usar. Ele nunca vai a um Ponte de Miranda, mas não vai mesmo. E hoje vem até primeiro a inteligência artificial, né? Se você Sim. der um Google, aparece primeiro a inteligência artificial. E às vezes a inteligência artificial, nós que conhecemos do assunto, ela chega perto da perfeição. Esses dias eu não sei... Mas às vezes não também, né? Ah, não, tem muita coisa. É complicado, né? Ela ainda oscila, né? Mas eu tenho um filho engenheiro ambiental, ele me falou que nós temos os computadores quânticos, né? Que é uma capacidade absurda, né? São Paulo só tem na USP. Ele falou que hoje a IBM tem o computador quântico, que é o mais avançado do mundo nos Estados Unidos, e eles estão com medo de colocar inteligência artificial dentro desse computador. Porque o computador ele é milhões de vezes mais poderoso do que um comum. Então, se jogar inteligência artificial ali dentro do computador quântico, pode se perder a mão. Sim. E a inteligência artificial tomar um vulto, né, e começar a controlar o mundo. É uma coisa meio louca. É de filme, né? É uma coisa meio louca, mas a ciência, né, os filmes trabalham a ciência. Durval, ia escrever esse livro, Democracia, Justiça e Cidadania. Você é um coautor aqui dessa obra coletiva, que foi uma homenagem à professora doutora Maria Garcia, sim, lá da PUC de São Paulo. Sim. Que maravilha! Como que foi? Você escreveu justamente sobre o tema que a gente vai tratar aqui agora, né? Justiça Social e Imobiliária. Na realidade, esse foi um convite me feito pelo Gilberto, né, o doutor Gilberto, que é o presidente do Instituto dos Juristas Cristãos do Brasil, uma obra que eu tive prazer, né, de ser coautor junto com alguns grandes colegas aí, né, do direito. E Jorge, quando chega num determinado momento da nossa vida, é uma coisa interessante, né, principalmente quando você chega à terceira idade, você sente que o que você poderia fazer do ponto de vista comercial, você já fez, continua fazendo, não tenha dúvida. Todo mês chega o boleto da Enel. Claro. Por exemplo. Né? A energia às vezes não vem, mas o boleto vem. Né? Então, o que acontece? Você observa, né, de que em alguns momentos a gente tem que também começar a pensar, a escrever temas sociais. E a justiça social imobiliária foi nesse sentido. Né? O direito imobiliário me deu tanto, eu acho que está na hora de devolver. A gente estava até falando isso daí antes, né, do nosso encontro aqui digital, e você foi muito bem nisso daí. Você falou, olha, chega no momento que o nosso coração quer devolver para o direito aquilo que o direito nos deu. Na realidade, a gente não devolve para o direito, né, porque o direito é uma ficção. Nós devolvemos para as pessoas, que são os destinatários do direito, né. Então, a justiça social imobiliária vai nesse sentido, né. Eu sempre dou como exemplo, né, um trabalhador da sua residência, né, em que você pergunta para ela, falou, sei lá, Patrícia, você mora onde? Eu moro em tal lugar. Ela não vai morar num lugar espetacular, porque ela recebe R$2.000 líquido por mês. Né, o marido está desempregado, né, a família mora com ela, então uma pessoa num nível de recurso desse daí, não mora bem, não come bem, não vive bem, não é? Ela está privada de várias coisas das quais nós temos e ela não tem. E aí quando você pergunta para ela, você fala, a casa que você mora é sua? Ela fala, não, nem documento eu tenho. Então a gente chama isso daí de posse indocumentada. Quer dizer, você tem posse com um documento simples, que são aqueles contratinhos de promessa de compra e venda, surradinhos que estão lá dentro da gaveta, mas ele tem uma posse documentada. E essa pessoa nem isso tem. Então, e o que fala a Constituição Federal? A Constituição Federal fala que nós temos direito à cidadania, nós temos direito à dignidade da pessoa humana, quer dizer, nós não temos direito, isso já é nosso. Né? O governo o governo é que tem que fazer com que isso se efetive, deixar bem claro. Criar condições para que a dignidade então, seja plenamente exercida. Então são objetivos da República, a cidadania, são coisas que o Estado tem que te dar. Né? E nós temos lá o direito à propriedade. Ora, se a Patrícia tem direito à propriedade, cidadania, dignidade da pessoa humana, é importante que nós venhamos a regularizar o imóvel dela, Jorge. Né? Não só o imóvel dela, como ela.
né? Porque muitas vezes o imóvel, a irregularidade é mista. Muitas vezes a irregularidade está só no imóvel, outras vezes está só na pessoa, outras vezes está na pessoa e no imóvel. Sim. O imóvel está registrado na prefeitura, o imóvel está tudo certinho, o imóvel, se você for na matrícula, a construção está averbada, só que a pessoa não é a titular. Então eu tenho um imóvel redondo e a pessoa quadrada. Às vezes eu tenho imóvel quadrado e a pessoa quadrada. Então eu tenho que fazer uma dupla regularização do imóvel e da titularidade. Sim. Então, nesse sentido, essa obra minha, eu trago todo um aspecto também de cálculos, né? De quantas pessoas, de quantas milhões de pessoas no Brasil hoje, aproximadamente 100 milhões, que estão privadas de um imóvel regularmente documentado. Eu vi aqui, você faz até uma planilha, né? Aqui, ó. Sim, tem uma planilha que eu de trago, déficit habitacional justamente, total e componente. De um Instituto Mineiro, salvo engano. Né? Deixa eu até tirar o óculos para poder enxergar aqui. E você traz aqui de outras regiões, você não fica só em São Paulo, não, né? Não porque fico. Às vezes a gente também é uma outra problemática, às vezes a gente só vê a nossa realidade aqui de São Paulo, mas é muito maior, né? Aqui, sim. Uma pesquisa da Fundação João Pinheiro, isso. Em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional por grandes regiões. Tal. Isso. Então, assim, você percebe aí nesses números, não é, a quantidade de pessoas, não é, que estão privadas de um imóvel. Até mesmo essa justiça social imobiliária, Jorge, ela passa por isso. Não é que a pessoa tem um imóvel e está irregular o imóvel. Não, a pessoa nem imóvel tem. Sim. Muitas vezes é um morador de rua, muitas vezes é uma pessoa que precisa, né, de ter uma moradia, e não é qualquer moradia, é uma moradia digna. Isso daí é Declaração de Direitos Humanos da ONU. Que é outro fator que eu desenvolvo aqui no artigo. Eu falo, não é pegar essa pessoa, tirar e colocar ela num barraco de tábua. Não, é tirar essa pessoa da rua e dar a ela uma habitação adequada. Isso se chama justiça social imobiliária. A justiça social imobiliária, ela tem dois cenários. O cenário de devolver a dignidade, né, fazendo com que o Estado cumpra o papel dele, de dar àquela pessoa um lugar onde ela resida. E o segundo é se a pessoa já reside num imóvel qualquer, né, que esse imóvel seja suficientemente adequado para essa pessoa, do ponto de vista de dignidade, e mais do que isso, que seja regularizado. Então esse é um campo, a justiça social imobiliária, ela é mãe de um campo chamado regularização imobiliária. Eu só consigo enxergar a regularização imobiliária porque eu enxergo a justiça social imobiliária. Entendeu? Sim, essa necessidade justamente de propiciar o cumprimento do que está na Constituição Federal, né? Justamente, que é a propriedade, direito à propriedade, né? Direito que é um dos direitos mais caros, né? Que a gente tem, né? Vida, saúde, habitação. Sim. Tanto é que ele está no quinto, né? Sim. Cabeça fala vida, liberdade e propriedade. Propriedade é o último deles, segurança. Sim. Né? Agora, Durval, é claro que a gente tem várias legislações que buscam essa justiça social, e aqui em São Paulo a gente está vivendo uma realidade de uma legislação municipal que buscou criar as habitações de interesse social, HIS, aquilo, e também teve um desvirtuamento disso, tanto é que tem ação coletiva, o Ministério Público propôs, agora tem várias investigações, porque o que a legislação buscou criar? Incorporadoras, eu te dou benefícios fiscais, você vai ter um custo bem menor para poder implementar, mas você tem que destinar as unidades para pessoas que tenham necessidades, e aí por faixa de renda familiar, né? Então tem aquela situação toda. Mas isso é uma forma de buscar justiça social imobiliária, só que acabou sendo desvirtuado isso, porque os investidores acabaram adquirindo tal, porque até muitos deles, né, não todos obviamente, mas alguns desses empreendimentos foram feitos em áreas, assim, ricas, né? Sim. Áreas da cidade que, você pega em algumas localidades, Pinheiros, em outros bairros, que você fala, bom, mas aqui é um bairro tipicamente rico, apesar das unidades serem pequenas, tal, acabou tendo esse desvirtuamento, né, também, né, complicado isso, né? Eu vou responder isso, Jorge, teologicamente, posso? Eu acho que a gente está falando muito sobre direito aqui, mas eu vou me adentrar 10 segundos em teologia. Manda. Né? Nós temos o que é o mal? Olha onde eu vou chegar para responder sobre HIS, essas habitações de interesse social. Você
pode pegar todos os filósofos, mas Santo Agostinho ele foi enfático. O mal é a ausência do bem. Então ele trabalha o mal nesse sentido. Por que eu falo isso? Porque, vamos pensar teologicamente, o homem foi criado com uma coisa chamada livre-arbítrio, né? E infelizmente, nós somos uma sociedade doente, né? Tudo o ser humano quer levar vantagem sobre o próximo. Egoísmo, né? O egoísmo, uma coisa. Então, assim, e a HIS, desculpa o que eu vou falar, foi nesse sentido. Porque aí há uma deficiência da incorporadora, que não atende ao ditame legal, em aceitar aquela pessoa com aquele padrão de renda, adaptável àquela unidade que ele vai comercializar, e a pessoa que vai. É a mesma coisa pelo amor de Deus, assim, é vender uma coisa sabendo que está errada e alguém comprar uma coisa sabendo que está errada. Quer dizer, é uma dupla culpa de quem vende e de quem compra. Porque se você tem no seu coração a coisa boa, a pureza, você vai falar, eu não vou comprar. Eu tenho dinheiro na conta, eu tenho a possibilidade, mas eu não vou comprar. Por que eu não vou comprar? Porque não é para mim. Porque é errado. Porque é errado. Não é? Tem outros brasileiros que precisam disso. E a incorporadora é o mesmo viés. Eu posso vender, mas não vou vender. Eu não vou te aceitar. Por quê? Porque você não atende os padrões. Então, assim, se cria uma coisa boa e essa coisa é totalmente desvirtuada, né? E aí se cai na ilegalidade, na irregularidade. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa, eu falo sociedade doente, agora eu encerro essa minha resposta, em dizer que nós precisamos de evoluir muito o Brasil. Porque o Brasil hoje é um estado onde as pessoas têm essa reputação, e não é só uma reputação, é uma realidade. Porque se nós tivéssemos uma reputação de querer levar vantagem em tudo de forma inadequada, tudo bem. Uma coisa é você ter reputação, outra coisa é você não ser. Mas nós temos a reputação e somos. Não estamos falando que somos todos, mas somos uma grande maioria. Quem tem fama deita na cama, mas realmente... Então, assim, você imagina que isso que você trouxe à tona agora vai justamente no sentido que eu estou falando da justiça social imobiliária. Não é? Com essa situação nós fizemos tudo, menos justiça social imobiliária. Porque aquele imóvel que estava destinado a uma parcela da população, essa parcela não tem. E aí vem a minha pergunta que vai nessa linha de pensamento tua. A gente pode dizer que existe uma justiça social imobiliária no Brasil? Isso nós podemos dizer, Jorge. E não é culpa do Congresso, não é culpa da União, né? Aí você tocou num ponto espetacular. O que fez o Congresso? O Congresso falou o seguinte, nós precisamos de fazer uma justiça social imobiliária, então eu vou te dar os caminhos. REURB, condomínio urbano simples, condomínio de lotes, laje. Quer dizer, eu, legislador, eu vou fazer o meu papel. Eu vou entregar à sociedade os mecanismos, os institutos, as ferramentas para que você, sociedade, possa praticar a justiça social imobiliária. Então, é um dos poucos campos que eu não posso culpar o poder executivo e o poder legislativo por inércia. A quem eu devo culpar? Aí nós temos que procurar os culpados, né? E eu acho que devemos começar, dentre vários culpados, por dentro da nossa própria casa. Por quê? Porque o advogado que tem que orientar que hoje existe a laje, hoje existe a REURB, né? O advogado que deve ir à comunidade, não é? Ele pratica o ministério privado. Mas você não acha, Durval, que em uma certa parcela existe a questão de o custo não gera o proveito de uma regularização? Ou seja, muitas vezes para atingir o objetivo da regularização pela REURB, por qualquer um dessas ferramentas que existem, o custo não acaba sendo um fator para o Brasil, que é tão deficitário em várias saúde, educação e outras coisas, destinar esse esforço para a justiça social imobiliária, e aí estou falando pelo particular, por aquela pessoa que está realmente residindo, que tem aquela posse indocumentada que você mencionou tal. Quer dizer, ela tem outras prioridades, ela tem a prioridade de pensar no almoço, pensar na janta, não é complicado isso, né? Assim, o plano é macro, né?
Eu acho que quando você olha o Brasil, o farol que nos guia é o artigo 6º, né, que o Celso Fiorilo fala que é o piso vital mínimo, que é o artigo social da Constituição Federal. Ali fala o que o brasileiro deve ter para ter dignidade, né, e um deles é a moradia. Ele não fala em propriedade, ele fala em moradia. Quem fala em propriedade é o quinto cabeça. Sim. Né? Então, assim, o que eu acho é que quando é que nós podemos bater no peito e falar que nós temos uma sociedade justa, Jorge? Quando nós começarmos a pensar que o artigo 6º ele está sendo atendido em toda a sua magnitude. Previdência, segurança, educação, lazer. Então, uma pessoa que o Estado tenta, não é? Ele tem todos esses centros onde tem piscinas, onde tem teatros, ele procura levar isso daí, mas precisamos de mais. Não é? Então, assim, eu vejo que há um esforço em tentar chegar tudo junto. Não é? O que está atrasado nisso daí hoje no Brasil, além de outras coisas, eu acho que é a segurança pública, está um pouco atrasado. Não é? Porque as coisas parecem que caminham, mas a segurança parece que está ficando um pouco para trás, não é? Pelo volume de acontecimentos. Né? Então, assim, eu vejo como deve-se caminhar em várias frentes, sem que uma fique para trás. E a regularização imobiliária é uma delas. Se eu vou só com a regularização imobiliária e deixo os outros para trás, né, eu não alcanço a efetividade do artigo 6º. Se eu vou no lazer, eu dou lazer para a população, mas não dou segurança, não adianta nada, porque ele não sai de casa, porque ele vai morrer no assalto, então ele não chega no teatro. Quer dizer, então tudo tem que andar ao mesmo tempo, né, para que eu consiga ter essa efetividade do artigo 6º. E eu acho que a justiça social e imobiliária deveria ir nessa... Você entendeu a minha resposta? Sim. Andando tudo junto. Tudo é essencial. Né? Então a gente tem uma essencialidade em todos esses campos: saúde, segurança, lazer, cultura, moradia. Só que algumas coisas têm que vir primeiro para dar o suporte para que outras sejam avançadas. Então a segurança pública, por exemplo, é uma delas. Eu acho que, sim, se nós formos pensar, né, a primeira é a saúde. Não é? Porque sem saúde eu não consigo ter efetividade de nenhum outro tipo, né, de benefício social. Eu acho que a saúde vem em primeiro lugar e depois os outros, né? Se tivesse uma hierarquia, né, desses do artigo 6º, acho que saúde viria em primeiro lugar. Mas eu entendo o que você está falando, né? A moradia seria não premente como seriam outros dos direitos fundamentais, né? Mas eu acho que pode ser, Jorge, mas assim, eu vou dizer para você que com ressalvas, né? Porque o meu olhar, né, como estudioso, é para a justiça social, né? Assim como o médico vai olhar para a saúde, sim, assim como o policial, militar ou civil, né, ou o exército vai olhar para a segurança, cada um vai ter o olhar do seu coração, né? E como a minha casa é o imóvel, né? Assim, a minha casa do meu coração é o direito imobiliário, aí eu vou puxar a sardinha para minha brasa. Tem outra, a justiça social tem que ser plena. Né? E a plenitude só é alcançada se todas as áreas estão bem desenvolvidas. Sim, né? sim. Então, há uma justiça social no plano da saúde, que vai agregar a saúde, a segurança, e a moradia é imprescindível também. Então, você tem que estar tudo dentro, que desenvolver... E assim, a gente vive num país continental. Sim. Então, a região sul é diferente da sudeste, que é diferente do centro-oeste e tal, que o nordeste tem a sua vida própria. Então, essas situações também peculiares das regiões acabam afetando as políticas públicas que vão afetar todo esse desdobramento. Né? Eu acho isso daí sim, é uma coisa muito interessante. Eu sempre dou esse exemplo, e voltando à Patrícia, que é aquela colaboradora da casa, que, Jorge, a Patrícia, ela, sem ter a documentação do imóvel dela, ela vive um estresse. Ela não sabe quando ela vai ser despejada, né? Tô dando o despejo como exemplo, mas não tecnicamente, porque o despejo é dentro de um contrato de locação, né? Sim. Ela não sabe quando perderá o imóvel. Eu acho que essa é a informação mais, assim, técnica. Então, ela vive com medo. E viver com medo é uma coisa que prejudica a saúde, né? Então, se você consegue dar a ela regularização da casa dela, entrega, por exemplo, uma certidão de regularização imobiliária, uma CRI no campo da REURB, ela terá outros problemas,
Quando você resolve um, você tem outros Claro. em casa, né? Mas aquele já não... Gera uma paz social. Já né? gerou uma paz, né? E lembrando sempre, né, de que a casa é o asilo inviolável do cidadão, Sim. né? É ali que você realmente descansa, né? Você pode estar em todos os lugares, no teatro da vida, mas quando você chega na sua casa é que você é efetivamente você mesmo. Sim. E é ali que você consegue despir todas as suas máscaras, né? Todas as suas facetas que você usou durante o dia e você é você mesmo, né? Minha esposa vive falando isso daí. Ah, mas você é assim com os alunos, é assim em casa. Eu falo, lógico, aqui em casa sou eu, você que tem o verdadeiro Durval, e reclama. E reclama, né? Que aqui você é um ator social em muitos momentos, né? Mas você chega na sua casa, você é o Jorge, os paizão e tal, aquele Jorge lá da sua casa que eu... Tanto você como o Capobianco são meus amigos pessoais, eu vos conheço como vocês são, né? E assim também Em vocês... off, né? Em A off, vida se vive em off, né? Isso. Então eu acho que é isso. Então eu acho que esse campo da justiça social imobiliária, sempre que posso, eu tenho vamos dizer assim, a oportunidade de fazê-lo, eu trago à baila. Tá certo. Ó, vamos fazer agora um quadro que é interessante aqui do nosso Adnocast, que é o quadro Vai Dar Registro? Nesse quadro eu vou aproveitar o conhecimento, a experiência, tudo que o Durval sabe, para que ele traga para nós um caos, uma situação em que houve uma questão registral que possa ser interessante para agregar valor para nós. E ele trouxe aqui no briefing que eu passei, ele só trouxe um resuminho, eu nem sei o que ele vai explorar aqui, mas é uma casa da República que nasceu... Uma república que nasceu no lugar de um restaurante de hambúrguer. É isso mesmo? Isso mesmo. O que é? Conta aí. Teve um cliente nosso que chegou falando o seguinte: olha, eu vou vender um imóvel que eu tenho lá perto da USP para uma grande rede de hambúrgueres. Eu adoro esse hambúrguer dessa rede. Se falar, a gente vai pedir para patrocinar, hein? Não pode. Mas ela lembra, assim, árvore, né? Tem um nome bem próximo de árvore, disso daqui, né? Patrocina nós, né? Vem aqui, vamos lá, vamos colocar o patrocínio aí. E aí, o que acontece? Eu falei para ele, ele falou, o que você acha? Eu falei, você está pedindo a minha opinião sincera, jurídica ou comercial? Ele falou as duas. Eu falei, então eu estou apto a falar. Eu falei, olha, você está prestes a fazer o que foi o maior fracasso imobiliário da história do Brasil, que é um shopping aqui em São Paulo. Por que é um fracasso, Jorge? Porque esse shopping vendeu as lojas. E quando você vende as lojas, você ganha uma vez só. Vendi, ganhei, acabou. Sim. Mas nós temos outros shoppings que alugam as lojas. Então vão ganhar dinheiro até Jesus voltar. Né? Então você tem que entender se você quer o dinheiro imediato ou se você quer o dinheiro a longo prazo. Ele falou, o que você me sugere? Eu falei, olha, eu sugiro que nós vamos fazer o seguinte: o que tem ali na USP, que é o que esse restaurante queria fazer, né? O estudante da USP, ele tem lá dentro o bandejão, mas nem todo dia ele come bandejão, ele quer sair, quer comer um outro hambúrguer, quer comer uma pizza e tal, então ele vai nas redondezas da Universidade de São Paulo, ele sai do campus e vai se alimentar nesses lugares. Eu falei, ele quer comprar por causa disso, porque ele tem concorrentes ali, mas não tem ele, né? Então ele vai abrir essa hamburgueria, que é grande, para atender esses alunos da Universidade de São Paulo. Eu falei, mas tem uma outra coisa que também não tem ali, que é repúblicas estudantes, né? E ele falou, república? Mas pô, eu sou empreendedor, vou abrir república? Eu falei, vai. Nós vamos fazer lajes. Então, nós vamos fazer 4 andares, um prédio de 4 andares, e cada andar vai ser um país da Europa. Então, o andar Itália, o andar Alemanha, o andar França e o andar Espanha. E cada um desses andares será temático. E cada um desses andares irão ser ocupados por alunos da Universidade de São Paulo. E aí, o que vai acontecer? Você vai alugar o quarto com possibilidade na piscina ou sem, o quarto com a possibilidade de ter um estacionamento para o carro ou sem. É lógico que o pai que mora no interior e tem um filho estudando na USP, 0 custo, ele vai falar, pô, eu posso pagar uma república para o meu filho? Sim. Meu filho não me dá custo nenhum, estuda na Universidade de São Paulo, eu não vou pagar uma república para ele, então ele vai pagar mais, porque é uma república luxuosa. Próxima né? à USP. Bom, enfim, ele fez, né? E é um sucesso.
Tem até fila de espera para poder, enfim, Vagar para poder entrar nessa república, porque é lindo, é um prédio muito bonito, né? E tem estacionamento, tem uma piscina, tem aquelas coisas para você tirar lá bebidas no térreo, sabe aquelas máquinas? Machine, né, é venda isso. de bebida. Então, assim, e eu falei para ele, ó, tá vendo? Se você tivesse vendido, você ia ter o prazer de vender uma só vez. Agora você tem o prazer de verificar o que você fez, a alegria desses jovens, né? São jovens que vão ser, né, pessoas fantásticas no futuro e que você ajudou. E aí eu falei para ele, olha, outra coisa, você pode vender os andares, porque a laje, você pode vender a laje 1, a laje 2. Então, depois de chegar o empreendedor e falar, eu quero comprar a laje 1, né? Porque isso dá um retorno financeiro, que são as locações dessa república. Você pode vender. Claro. Né? E aí, Durval, primeira, eu só vou fazer uma crítica básica, porque você não colocou a Grécia, você não sugeriu para ele colocar a Grécia numa das lajes. Poxa, é verdade, né? Pô, berço da civilização. Sem dúvida nenhuma, foi uma falha muito grande. Olha, né? Isso, falha gigantesca. Na próxima agora eu vou falar. Faz mais uma laje aí e coloca a Grécia. E vai ficar bonito, toda azulzinha, né? Faz acrópole no topo lá. Imagina, né? Mas eu vou tirar de você uma lição que eu acho que é muito, muito importante. Aliás, eu estava pensando isso hoje quando eu vim para São Paulo. O advogado não pode só pensar na técnica. Porque o conhecimento técnico todo advogado tem a obrigação de saber. Então, você saberia muito bem elaborar o contrato de compra e venda, fazer a análise documental, isso, aquilo, o fim proposto, venda do imóvel. Só que quando você falou para ele, bom, mas espera aí, você vai querer minha opinião mesmo para otimizar? Você saiu de um campo meramente técnico-jurídico para ir num campo de um negócio imobiliário com uma face sua como profissional de dar uma assessoria completa para o seu cliente, porque ele te deu essa brecha também. Sim, né? sim, Ele sim. te deu essa brecha. E você conseguiu fazer com que ele construísse um negócio imobiliário mais rentável do que a pura e simples venda, que ele ganharia lá uma vez só, tal, para ter um negócio perene que vai até se perpetuar para os sucessores dele. Sim. Então, eu acho que essa visão macro do mundo imobiliário que você tem, com certeza, e você demonstrou muito bem isso, é que eu entendo que os profissionais precisam ter. A visão de pensar e olhar, não que ele vá desfazer ou melar um negócio, não é isso. Quando se tem essa possibilidade de interferir positivamente, fala assim, olha, mas é melhor vender? É melhor locar? É melhor fazer uma construção? E você, além disso, você deu uma solução jurídica que ele poderia fazer o mesmo prédio de 4 andares sem estabelecer ele poderia fazer uma propriedade simples de 4 andares. Sim, um condomínio normal, edilício. Ele poderia formar um condomínio edilício, mas você deu uma outra estratégia para ele, que é mais recente no nosso ordenamento, que é separar os andares de uma forma autônoma, que é pelas lajes que foram estabelecidas. Então, você acabou agregando um valor incrível para aquele imóvel, multiplicando o potencial dele em razão da solução que você deu. Então, é muito mais só do que saber, é aplicar as variáveis soluções que o nosso ordenamento possui para dar um melhor para o seu cliente. E veja só, Jorge, ele tem uma escritura pública de construção de direito real de laje, tabelionato. Ele tem o registro das lajes, cartórios de imóveis. Então, quer dizer, passa pelo notário e passa pelo registrador. Então, quer dizer, qualquer dos sentidos de regularização imobiliária, eu preciso de notários e registradores. Sim. Né? Condomínio urbano simples, escritura pública, construção de condomínio urbano simples. Quer dizer, eu vou sempre passar. E um detalhe interessante do que você falou é o seguinte: se ele vende, ele deixa escapar o patrimônio dele. Se ele constrói dessa maneira, ele tem uma renda todo mês e ele ainda manteve o ativo, Sim. que é o terreno. Que qualquer momento, se ele quiser, ele vende. Ele vende. Com valor agregado maior do que o terreno. Maior do que o terreno. Então, assim, quer dizer, ele passa a ter um lucro X e ainda tem o ativo imobiliário, que é o terreno. Verdade. Que é o solo. Quer dizer, então é tudo de bom, né? Agora, precisa de fazer cálculo, né? Para saber o que é melhor. Porque, de repente, você vende e o setor financeiro... Só que pensa bem, Jorge, se ele colocasse dinheiro em algum banco, ele ia dar lucro só para o banco.
E o que ele fez, ele vai dar lucro para várias gerações de acadêmicos da Universidade de São Paulo que vão lembrar dessa república, das festas dessa república o resto da vida. Com certeza. Quer dizer, então não foi um banco que ganhou, foi o mundo que ganhou. Com certeza. Eu não sei se eu me fiz entender. Não, fez, e olha, mas... e eu acho que isso daí é motivo de muito orgulho para você também, né? Não só para ele, que é o titular do empreendimento, mas para você que enxergou e realizou essa possibilidade. Isso é muito bom, muito positivo. E esse foi o nosso quadro. Vai dar registro? Durval, olha, é muito bom te ouvir. E eu quero te ouvir mais ainda sobre essa questão da justiça social imobiliária, na questão de quais são os principais instrumentos postos à disposição. Você já até tocou um pouquinho neles, que você falou, olha, o Congresso fez a parte deles, né? O Poder Legislativo, o Poder Executivo, estão aí, falta realmente implementar. Mas que medidas, que ferramentas são essas? Bom, nós temos a ferramenta clássica, que é a uso capião. Essa ferramenta sempre esteve entre nós, né, desde Roma, enfim. Então essa é a ferramenta mais notável para regularizar posse, documentada ou indocumentada, em propriedade. Mas nós temos as chamadas contemporâneas, né, que são o condomínio urbano simples, né, a laje, que é uma coisa importantíssima. Você vê que hoje... eu não sei se eu posso falar um minutinho sobre condomínio urbano simples, sobre laje. Eu vou falar sobre a social, porque o condomínio urbano simples e a laje, nós temos 3 cenários: a laje social, a laje comercial, né, e a laje, vamos chamar assim, familiar. A mesma coisa, condomínio urbano simples familiar, condomínio urbano simples social e condomínio urbano simples comercial. Talvez num futuro próximo a gente possa vir para poder falar sobre esses 3 cenários, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando você fala para o seu filho, fala, filho, vem morar aqui em casa, né? Traz a sua esposa, o meu neto, vem morar comigo. O que você faz? Se você não tem espaço no terreno, você constrói para cima, certo? Sim. Eu não tenho espaço, não vou acabar com a minha piscina. Então eu construo para cima e o seu filho vem morar com você. Só que se você tem mais do que um filho, quando você morrer, o que os filhos vão falar? O papai não deixou isso daí para você. Porque isso daí vai entrar por inventário. Sim. Não é? Então, e eles têm razão, né? Não, mas o pai deixou, o pai não deixou, o pai deixou. Então, em vida, você consegue abrir uma escritura pública de laje, né? Abrir, que eu estou falando, é uma expressão popular, né? Claro. Escriturar, né? E aí você abre uma matrícula para o seu filho. Quando você morre, aquele imóvel não vai para a partilha, porque é dele. Lógico que você tem que lembrar de fazer uma escritura pública de doação desse imóvel para ele, não da legítima, porque adianta a legítima, não adianta, você tem que fazer da disponível, né? Sim. Então essas são as questões mais notariais, né, mais específicas. Então você acaba de dar ao seu filho a possibilidade de ter um imóvel em cima do seu com matrícula própria, que ele pode dar em garantia em banco e tal, e o que é melhor, Jorge, não entra na partilha. Quer dizer, já é um planejamento sucessório. Justamente, né? Não tem, tanto se fala da holding, né? Nós temos outros elementos que junto à holding, né, não menosprezar. A holding tem uma expressividade hoje no direito fora de série, claro. Né? A holding é espetacular. Mas essa possibilidade também existe, assim como existe no condomínio urbano simples. Maravilha. Bom, e vamos fazer um outro quadro aqui que é muito interessante. Você traz uma história bem legal, que é o Causos do Mundo Notarial e Registral. Nesse quadro, aí sim, aquela história, aquela realidade que só na prática a gente vive, a experiência que o Durval vai trazer aqui. E ele trouxe aqui no briefing uma historinha aqui. Um cliente que ia visitar os seus locatários e que ele recebeu um pedido especial de um deles. O que acontece? Ele enxergou uma possibilidade aí social diferenciada. Como que é essa ajuda que ele proporcionou? Eu tenho um cliente judeu que tive, né? Agora ele faleceu. Ele era um bem senhorzinho, mas, Jorge, ele já tinha perdido o quanto de imóvel ele tinha, né? Caramba. Ele falou, até um determinado momento eu contei, agora é com a minha administradora. E assim, como ele era muito rico e ele não tinha que se ocupar o tempo, ele visitava os locatários. E por que ele visitava? Porque ele era um chato bacana. Então ele chegava lá, falou, eu sou o dono, né? Eu vim aqui e tal, pois não.
Aí ele entrava, ia tomar um cafezinho e falava, quem é esse daí? Ah, é meu primo, Tarcísio, que veio estudar medicina em São Paulo. E a locação tava lá, uma pessoa. Já tinha mais uma lá dentro e ele não sabia. Aí daí a pouco passa, essa menina, quem é? A fulana, ela vem estudar arquitetura aqui. Ah, que bacana, como vai? Não sei meu nome e tal. E ele chegava no escritório e falava, Durval, notifique ele lá porque ele está descumprindo o contrato. Porque eu fiz a locação para ele e ele sublocou, ele deu incomodato, a gente não sabe Claro. né, a relação se é uma sublocação ou se é comodato. Provavelmente. Então, notifica ele. Não é que eu vou tirar ele, nada disso, ele paga em dia e tal, mas nós queremos aditar o contrato com a nova realidade. Só para ele ver que eu não sou trouxa. Beleza. Aí um dia ele foi visitar, Jorge Zuma, nessas terrenos que você tem pouca testada, né? Você tem um terreno que ele é pouco largo, mas ele é fundo. Tá. Então as pessoas constroem aquelas casinhas, né? Quarto, cozinha, quarto, cozinha, quarto, cozinha, quarto, cozinha, tudo geminado. corredorzinho na lateral. O povo lateral. fala germinado, né? Não, mas é geminado, é do meu signo, gêmeos, né? Então é Gemini, né? Geminados. Então aquelas casinhas todas, uma do lado da outra, uma do lado da outra, ele entrou numa delas, mas ele entrava, né? Assim. E ele entrou assim e viu um velhinho como ele, que era o locatário. Ele falou, nossa, o senhor mora aqui sozinho? Moro. E tal, meus filhos já casaram, eu moro aqui, eu gosto muito daqui. Aí ele perguntou, esse judeu, dono de vários imóveis, qual é o seu maior sonho? Ele perguntou pro velhinho. Ele achou que fosse, sei lá, visitar outro país. O velhinho falou, eu queria comprar esse imóvel aqui, que eu moro. Nossa. Ele falou, pô, mas nunca, eu sou velho, visito meus imóveis, nunca ouvi um senhor, né? Pode já ter ouvido de outras pessoas e tal, mas não de um senhorzinho que mora ali num quartinho cozinha que ele quer. Ele chegou no meu escritório e falou, não, esse velhinho eu quero vender. Só aquela casinha Só naquele casinha. terrenão. O que eu posso fazer? Eu falei, essa casinha, ela tá junto com todas as outras na matrícula, verbada. A matrícula é única, o solo e tudo que nele foi incorporado, que são todas as casinhas, na mesma matrícula. Então nós teríamos que extrair essa casinha daí, né, e praticar um desdobro, mas hoje nós temos um instrumento muito mais bacana isso daqui, é o condomínio urbano simples, né. E ele falou, como é que é? Eu falei, então, nós vamos fazer uma matrícula para cada casinha dessa daí. E aí, você vai ter um custo. Ele falou, doutor, eu não tenho problema de custo, o senhor sabe disso daí, eu quero a solução. Eu falei, então nós vamos fazer... E aí eu escriturei todas as casas, num condomínio urbano simples, e abri uma matrícula para cada casinha. E aquela matrícula daquela casinha, ele vendeu pro velhinho. Ele chegou pro velhinho e falou assim, bom, eu estou aqui, demorou o quê? Demorou uns 2 anos por aí, para nós termos tudo, né, escrituração, a prefeitura, né, tudo demorou aí por aí, menos de 2 anos. E aí ele chegou para esse velhinho e falou, olha, eu vim te vender. Ele falou, mas como é que eu posso pagar? Eu falei, não, o senhor pode pagar como o senhor quiser. Qual é a proposta que o senhor faz? Aí eu posso, aceito. Foi até, acho que parece que foi 30 mil a menos. Ele falou, não, eu aceito. E vendeu, escriturou, quer dizer, vendeu a casinha, tudo. Então, essa é a história, né? Você veja de que... E aí, Jorge, eu tenho uma frase que é da minha vida que diz o seguinte, cada artigo do código é uma oportunidade de negócios. A sua interpretação, ela pode ser uma interpretação legal, ela pode ser uma interpretação comercial. Eu acho que aí está o sucesso do direito. Que isso não se ensina na faculdade. Não se ensina. Aí não realmente dá tempo de ensinar. Não dá tempo. Então você vai interpretar legalmente, mas você não vai interpretar comercialmente. Eu interpreto comercialmente. Todo artigo que eu leio, eu quero enxergar ali uma oportunidade de negócio. É a questão do negócio imobiliário. Justamente. Né? Claro, a gente está falando de questão imobiliária, mas todo direito tem que ser visto como um negócio. Sim. Né? E aí sai aquela questão que eu costumo sempre falar, o advogado deixa de ser um custo para ter um valor. Justamente. Um valor, e na justiça social imobiliária é incrível. Esses 2 exemplos que você trouxe, né, no Vai Dar Registro e agora no Caos, são incríveis com relação a isso. Então, esse foi o nosso quadro Causos do Mundo Notarial e Registral. E Durval, para a gente caminhar para o fim, o que você imagina de futuro para o cenário da justiça social? Bom, o substrato legal nós já temos, né? Constitucional e legislação federal infraconstitucional.
Então, Jorge, o que precisa? Engajamento. Engajamento dos advogados. Quem precisa? As organizações não governamentais, as ONGs, né, a OAB, as associações de advogados, enfim. Todos nós que podemos fazer alguma coisa, os próprios cartórios, os notários, né, eles também podem se engajar num grande esforço nacional, eu acho que teria que ser coordenado, talvez pelo executivo, né, o Regulariza Já, alguma coisa assim, em que todos esses atores, né, desse cenário fossem até essas comunidades carentes, né, ou pelo menos uma parte delas, né, e levassem esses instrumentos para essa população, ouvissem essa população. Né. Alguns estados já fizeram isso, né, o Rio de Janeiro foi o precursor nisso daí, com a concessão, com o uso especial para fins de moradia, que é um direito real previsto lá no 1225. Né, então ele foi até essas pessoas humildes e falou, se você não tem nada, não tenho nada documentado, então o Estado vai te dar um título. Né, concessão de uso especial para fins de moradia. E isso é conversível em propriedade no futuro. Então o Rio de Janeiro sai na frente. Né, e é um direito real, né? Direito real, acabou. Aí o cara passa de indocumentado a titular, direito real erga omnes. Então o Estado ele foi o primeiro ator. Né? Agora nós precisamos ainda de levar a laje para regularizar as lajes. Né, abrindo, porque se você vai numa comunidade, você vai ver que embaixo é uma borracharia ou um boteco, no primeiro andar mora alguém, no segundo andar mora alguém, no terceiro andar mora alguém, porque na comunidade os sobrados são muito pequenininhos, Sim. Não tem aquele sobrado de testada de 25 metros, não existe, é tudo apertadinho. Então ali ninguém tem matrícula, né? Então a laje, eu acho que se nós pegarmos, nós atores, eu acho que o futuro pode ser dito numa palavra, Jorge, engajamento. Maravilha. Durval, para encerrar, a gente criou aqui um quadro que eu não falo antes de acontecer, né? Porque é surpresa, né? Porque a gente quer... Você é uma pessoa sincera, verdadeira, maravilhosa, então você vai sair bem aqui, não é prova, não vai perguntar meu time de futebol, São Paulo. Não, aqui é Corinthians. Ô, Durval, não, aí você, tava indo tão bem, cara. Mas vamos agora pro nosso Adnoesc. Tô acertando o nome, Capobianco. O que é o Adnoesc, meu amigo? Perguntas, tipo aquele pinga-fogo, bate-bola, para você responder com a primeira coisa que vem na sua cabeça, rapidíssima, e para ver o seu interior, para te conhecer melhor. Quem é o Durval em uma frase? Pai e avô. Que família é tudo, né? Família é tudo. Esse sou eu numa frase. Eu tenho certeza, Jorge, se eu ainda tiver 10 segundos, que o dia que eu morrer, vai ter uma cadeira dessa daqui e Deus vai fazer uma pergunta para mim. O que você fez com a família que eu te dei? E dependendo da resposta dessa pergunta, ele não vai fazer nenhuma. Porque a coisa mais importante que Deus nos dá é a família. Se você conseguiu manter sua família, os seus filhos, foi um bom pai, né? Eu tenho certeza que você respondendo positivamente essa pergunta, ele vai falar, pode subir. Também não tem mais nenhuma, não. Agora, dependendo de ser ruim essa resposta, aí vem um monte de outra. Tá. E, Durval, eu acho que como professor, nós somos pais também de milhares de alunos Sim. aí pela vida inteira, né, que a gente tem. E é um carinho especial, diferente e tal. Então, para esses filhos postiços, que são os nossos alunos, não importa a graduação, pós-graduação, qual é o teu conselho para eles, para se tornarem alguém próximo a você, que é uma pessoa maravilhosa, tanto no pessoal quanto no profissional? Qual que é aquilo que você fala, olha, segue esse caminho? Primeiro lugar, é se preparar. Né? Todos os caminhos da nossa vida são difíceis. Se você nasceu, você não vai encontrar nenhum tipo, principalmente para nós três aqui, que não nascemos em berço de ouro. Né? Nenhum de nós nascemos classe média, talvez. Né? Isso nos deu um handicap. Mas eu acho que assim, eu acho que é se preparar, porque a vida é dura. Né? Ela é dura
Ela é dura no trabalho, ela é dura na família, ela é dura. E quanto mais preparado você estiver para manter isso daí, né, para concretizar esses sonhos e levar esses sonhos até o final, eu acho que esse é o sucesso, Jorge, pessoal, você entendeu? É não desistir no meio do caminho. Ah, mas a minha profissão está difícil, eu vou desistir. Não, persevere. Né? Você não consegue ter uma profissão, então faça outra coisa. Né? Tenha uma outra profissão, mas não abandone aquela, né? Não abandone aquele sonho. O casamento, persevera no casamento, persevera na paternidade, né? Ah, mas isso não acontece. Não acontece agora, vai acontecer daqui a um ano. Os tempos são diferentes. No tocante, essa é a parte social, perseverar, né? No tocante ao campo profissional, eu sempre fui muito legalista, Jorge. Eu não sou doutrinarista, eu não sou jurisprudencialista, eu sou legalista. O que é um legalista? Eu estou sempre com a letra da lei. Ah, mas eu sou assim, desde a época do Banespa, eu sou legalista, meus pareceres eram legalistas. Por quê? Você não consegue bater em mim. Vou bater, não dá, porque ele está com a lei, como é que eu vou bater ele, né, nele? Na jurisprudência você bate em mim, sim. Na doutrina você me bate, no legalista não. Então eu sempre falo, seja um advogado legalista e preste atenção nas palavras. Porque no direito é muito importante a atenção na palavra. A atenção na frase, a atenção no caso, a atenção porque senão o juízo de convicção fica falho. Eu acho que essa é o que eu diria. Ainda bem que ele só fez uma pergunta de bate-pronto e já esqueceu, Capobianco. Não, mas Durval, eu acho que o que você trouxe vai na contramão até do que a gente vive nessa modernidade líquida. Né? É tudo muito pueril, muito escorregadio, né? Passa pelas mãos e assim, perseverar, buscar, se dedicar, crescer, construir, né? Tanto na vida pessoal, nas relações humanas, familiares, como também no profissional, é um projeto de médio e longo prazo que está sempre se construindo. Eu acho que isso daí que você trouxe é fantástico. Meu amigo, eu não tenho palavras para te agradecer o quanto que eu estou feliz de ter aqui você para essa conversa, esse bate-papo, e eu quero trazer um presente para você, te presentear, né, com um presentinho aqui da Adnotari, para que você se recorde desse momento, né, Nossa, eu agradeço muito. Desse nosso episódio. Claro que... Puxa, muito bonito. Ó, você sabe que eu tenho uma coleção, né, de canecas que eu mandei fazer um móvelzinho, Jorge, e eu coloco, essa vai para um lugar especial lá no meu móvel. Que felicidade. Tem gente, viu, Capobianco, que é cristais Swarovski, que ele põe na cristaleira. Não, eu ponho caneca. Eu então gosto acertamos. Muito. Obrigado. Que é isso. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu agradeço. A gente vai ficar aqui para gravar mais um episódio, porque eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Que é isso, eu agradeço. Mas, você que tá aí, eu tenho certeza que você se deliciou com esse bate-papo com meu amigo Durval Salgue Júnior, né? O Salque, né? Salce do italiano aqui, que falou sobre justiça social imobiliária, que faz parte dessa obra. Ele escreveu um artigo nessa obra, Democracia, Justiça e Cidadania, em homenagem à professora doutora Maria Garcia, né? Uma obra interessante, escrita, livre escrita editora, que vale a pena você ter a coordenação do doutor Gilberto Ribeiro dos Santos. Então fica aqui a dica dessa obra para você também conferir e pensar que a advocacia não é só técnica. Ela é muito mais ampla, ela é social e ainda mais no direito imobiliário. Nós tivemos aqui uma aula sobre justiça social imobiliária e você, advogada, você, advogado, tem um papel importantíssimo nessa busca de implementar o que a Constituição Federal traz sobre dignidade da pessoa humana, moradia e fazer com que realmente a nossa sociedade seja mais justa, equilibrada e que todos tenham as mesmas oportunidades. E aqui na Adnotari você tem
campo aberto para poder se desenvolver e realmente ter mais conhecimento e poder fazer com que a sua advocacia seja muito mais assertiva. Então eu faço aquele convite, entra agora em www.adnotari.org.br e faça já a sua associação. É muito barata a anuidade frente a todos os benefícios que você tem. Gostou desse episódio? Tem um monte de outros aqui no nosso canal do YouTube da Adnotari para você assistir a qualquer dia, a qualquer horário, e você vai ter conhecimento de muita qualidade. Nós voltaremos sim na semana que vem com mais um episódio que eu vou aqui gravar com o meu amigo Durval para que você tenha conhecimento. E não esqueça, siga-nos nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @Adnotari. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Durval, mais uma vez, muito obrigado. Bora lá, bora que dá. Abraço!